permear, envolver essa atmosfera. Meu Deus, no nome de Jesus, venha edificar-nos como igreja, que os fundamentos, as verdades, os princípios que o Senhor tem lançado nesses dias, possam encontrar em nossos corações terra boa. Meu Deus, e no nome de Jesus, marca o nosso entendimento, Pai, de modo que a Tua palavra não seja apenas o entendimento intelectual, Pai, seja inspiração, seja o mapa do Teu caminho de edificação, seja ele claro, vivo, meu Deus, e isso possa ser um encargo transferido do Teu coração para o nosso, para a edificação da Tua igreja, de modo claro, vivo, prático, poderoso, em nome de Jesus. Glória a Deus. É maravilhoso como Deus tem nos conduzido ano após ano nas nossas conferências aqui, e eu percebo a preciosidade do equilíbrio, no sentido correto da palavra equilíbrio, porque equilíbrio em alguns aspectos pode ser mornidão, mas o equilíbrio sobre o qual eu me refiro tem a ver com Deus cuidar de nós, de trazer às vezes um desafio tão grande como foi na conferência de 3 anos atrás com o pastor Sirita Wong, de nós enxergarmos de repente um princípio tão simples, que as células com as quais nós trabalhávamos já há tantos anos, elas eram um instrumento prático, fácil, poderoso, de mais do que simplesmente nós ganharmos almas e treinarmos líderes, elas podiam ser um instrumento fantástico para a plantação de milhares de igrejas. Isso foi revolucionário. Não sei quantos de vocês estavam aqui naquela conferência. Não foi uma conferência com tanto querigma, com tanta profundidade, com tanta revelação, mas olha, uma chave de sabedoria de Deus mudou as nossas igrejas, mudou a nossa maneira de fazer ministério, e mais, trouxe uma fé tão simples. Nós podemos fazer isso, né? Não era aquela coisa complexa, ultra rebuscada, difícil, né? Que plantar a igreja tem a ver com toda aquela questão delicada, custosa, trabalhosa, mas pronto, aquilo ficou simples, desmistificou, né? Acreditamos que era possível. Em pouco tempo, quantas igrejas foram plantadas? Centenas de igrejas foram plantadas, e de repente o alvo que era para 10 anos, parece que encurtou, né? Virou um alvo para 3, e então é precioso que agora Deus esteja trazendo entre nós esse encargo, sim, de ganhar as nações, de ir para as nações, de entrar com fé, plantando igrejas sem fronteiras. Mas agora Deus tem falado também sobre os critérios para essa igreja que Ele quer, né? Os critérios para você ter a casa que Deus gosta de usar e edificar, que seja confortável para a presença de Deus, que nos leve para um nível mais alto, de não apenas ter presença do Senhor. Eu não sei quantos de vocês estavam aqui nas 2 palavras do pastor Luiz de ontem de manhã, mas mais do que você ter a presença de Deus, você criar as condições confortáveis para que Deus possa trazer sua glória. E verdade após verdade, Deus tem nos levado para essas coisas. É tão precioso isso, né? Isso é um tesouro que vai se acumulando. Talvez você vai caminhando, eu falo para você que está aqui nessa conferência, e você anda talvez 2, 3, 4, 8 anos, mas quando você olha para trás, Deus fez de você um depósito santo de ferramentas, de verdades, de experiências, de fé, que vai se acumulando para coisas maiores. E é interessante como Deus tem trabalhado conosco. Eu gostaria de caminhar então nessa mesma direção, no tema da nossa conferência: células que plantam igrejas, igrejas que conquistam as nações. Agora, qual o critério? Qual é a maneira então de Deus? Porque nós já estamos nas nações, né? E é assustador quando Deus vem e traz uma unção. É literalmente aquela unção que vem sobre a cabeça, desce sobre a barba e molha Arão inteiro. Arão aqui nesse sentido figurado sou eu e é você, né? Essa unção é para todo mundo, sobra, é para encharcar mesmo. E a experiência que a gente tem tido, né, na Via Internacional,
Alguns lugares literalmente explodiram. Maravilhoso você ir ali no Peru e ver o que Deus fez, né? Os irmãos, eles são quase a metade das igrejas da Via Internacional, estão ali no Peru, debaixo da liderança do pastor Luiz Alberto. Amanhã à noite nós vamos ter um tempo para apresentar os novos supervisores da Via Internacional, são 5, e ali no Peru as coisas explodiram literalmente. Os irmãos estão plantando já 34 igrejas, já entraram na capital do país, e Cusco é uma província relativamente distante, considerando o tamanho do país, é uma província relativamente pobre, né? A gente estava na reunião de supervisores da Via Internacional, marquei para segunda ou terça-feira, essa semana, e a gente ouvia tanta coisa tremenda, né? 1.700 crianças em células, assim, né? Enfim, então as fronteiras se alargando, Deus trabalhando de uma maneira tão tremenda. Mas qual é essa igreja que Deus quer? Além dessa fé para conquista, né, dessa fé que traz aquela certeza de que você vai alcançar o alvo, aquela fé que libera o poder de Deus para que o alvo seja conquistado, aquela fé que libera a segurança para que a provisão do que é necessário venha, né? Eu não sei quanto a você, mas para nós nunca sobra, né? Sempre nós estamos com um desafio um pouco maior, né? E assim, eu não sei de onde que vem o dinheiro, porque se você vai fazer a conta, né, do que entra, não é muitas vezes aquilo que nós estamos investindo. E voltando então, além desse aspecto de Deus nos levar para essa atitude agressiva positivamente, para essa atitude de valente, essa atitude conquistadora, essa atitude de avanço, essa atitude de coragem, né? Essa atitude de disposição para pagar o preço, ou para pagar os preços, porque são muitos os preços para edificar a igreja. Sabe, agora Deus vem falando coisas mais que tem a ver com a intimidade da casa. Deus volta a falar da nossa cozinha. Não sei se vocês têm percebido a linha de palavras que Deus tem trazido para nós, né? Eu gostaria de ir nesse mesmo rio, compartilhando isso. Houve, como eu já falei em alguns momentos, uma tarde, eu estava ainda em São Paulo, e a gente fala demais e quer muito e insiste nessa questão da glória de Deus. E um dia, depois do almoço, eu voltava para o meu escritório, e um dia normal, comum, eu não estava vindo de um período intenso e longo de jejum, nada disso, era um dia normal. O Espírito Santo fala no meu coração: a glória de Deus é revelada na face de Cristo. E aí eu fiquei pensando, mas fiquei assim chocado com aquele versículo, ou melhor, com aquela palavra. Eu falei, será que isso é um versículo bíblico? Porque tem tanto versículo que você lê de novo, dá aula, não sei o quê, mas a palavra é rica demais. Eu fui para a chave bíblica, né, eu descobri lá, está nesse texto, em 2 Coríntios 4:6, e nós vamos ler agora. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, que se revela na face de Cristo. E é esse botão aqui da esquerda, Luiz, da direita? Essa setinha? Exatamente. E aí, eu não sei se você entendeu o que está nesse versículo, como incrustado ali, uma preciosidade no final do versículo. Está dizendo que a glória de Deus se revela na expressão de Jesus. Vamos ler junto? A glória de Deus se revela na face de Cristo. Muito bem, mas onde é que está a face de Cristo? Hoje nós já ouvimos que corpo, nós somos um com o Senhor, e o corpo de Cristo, que é a igreja, que sou eu, que é você,
na verdade é um com Ele. E se você quer enxergar então Jesus hoje, você vai enxergar Jesus através da igreja. Mas a igreja, esse ente coletivo, é formado também por entidades individuais. A pessoa que está sentada a 20 centímetros de você, do seu lado, atrás de você, à sua esquerda, à sua frente, dá uma olhada para ele, dá uma olhada para ela, dá uma olhada atrás, dá uma olhada à frente, dá uma olhada, faz a tarefa de casa, vamos participar de uma palavra interativa. Sabe, a Bíblia está dizendo que a glória de Deus é revelada, vai ser manifesta, vai ser conhecida, vai ser experimentada. Você vai poder tocar, você vai poder sentir, você vai poder ver, você vai poder se familiarizar com essa glória revelada na face de Cristo. Mas a face de Cristo hoje tem a ver com a igreja, tem a ver com esse entendimento de que nós fomos chamados para edificar Jesus na vida dos irmãos, e que é o relacionamento na casa de Deus, ou a vida normal da igreja, que vai produzir essa imagem no nível que ela é reconhecida, ela é expressa, ela é manifesta. E aí muitas vezes nós falamos demais de princípios, nós ensinamos tanto, nós somos uma igreja de ensino, né? E a gente não brinca com isso. Mas sabe, olhando para o passado, olhando para cada época em que essa manifestação da glória de Deus foi maior ou menor, essas manifestações da presença de Deus, do impacto, salvando, transformando vidas, fazendo milagres, levantando líderes, os momentos onde nós tivemos mais essa atmosfera, foram momentos em que de fato a gente via Jesus na vida dos irmãos. Quantas vezes, eu me lembro ainda há muitos anos, lá na igreja de onde a gente vem, onde aconteceu a nossa primeira experiência com células. Um dia um irmão veio estava na igreja, e a reunião da igreja foi tão saturada da vida e da presença de Deus, e ele virou para mim, era a primeira vez que essa pessoa estava indo na igreja. Ele falou: eu achei o meu lugar, mas falou assim, aquilo com uma expressão de assombro. Quantas vezes a gente percebia as pessoas vindo para a igreja, se convertendo em culto que não tinha nada, nenhuma ministração de evangelismo. E mais, houve tempo em que essa manifestação da face de Cristo era tão intensa entre nós, e nós não fazíamos evangelismo. Nós não tínhamos muito entendimento de evangelismo, nem distribuir folheto na rua. As células não eram direcionadas, aliás, nem tinha célula direito ainda. Nós não tínhamos ainda aquele entendimento prático, claro, processual, que nós fomos ganhando com os anos. E não havia campanha evangelística, não havia alvo de célula ganhar alma, mas a gente batizava mais de 100 pessoas todo mês, porque quem vinha, ficava, e ia acrescentando o Senhor àqueles que deveriam ser salvos, porque encontravam com a presença de Deus, encontravam com a vida do Senhor expressa através dos irmãos. E interessante então, que a glória de Deus se revela na face de Cristo, e a face de Cristo é encontrada no rosto ou na expressão dos irmãos que nos rodeiam. E aí a palavra fala, acrescentando lá em Efésios, que a edificação de Deus na vida de cada um de nós tem a ver com até que. Não sei se você já parou para perceber certas expressões na Bíblia. Olha que expressão fantástica está nesse versículo, que está ali em Efésios. Eu não mencionei o versículo, mas ele começa com uma expressão simples: até que. Você pode dizer até que? O que é isso, até que? Esse até que indica que aquela glória que vai ser conhecida, que vai ser expressa, que a face de Cristo revelada, vai acontecer na face ou na expressão da vida da igreja, à medida que cada um de nós é edificado, mostrando a cara de Cristo. Mas a cara de Cristo é resultado dessa edificação, até que é processo. Significa que se não houver o processo, não tem glória de Deus na face da igreja,
não vai ter a tal atmosfera de casa de Deus que nós estamos ouvindo e queremos construir. Nós não estamos comprometidos com números apenas, nós queremos que as coisas aconteçam ao modelo de Deus. E a palavra está dizendo aqui que essa edificação é até que cheguemos à estatura da plenitude de Cristo. Em outras palavras, no nível em que você possa expressar tanto Jesus, que as pessoas que chegam na sua casa, na sua célula, na igreja, falam: olha, isso aqui é diferente, vocês são sérios demais. Eu tenho ouvido tanto isso ultimamente. Um rapaz, um casal, que o sujeito dono de uma editora, muito novo, rapaz de 20 e poucos anos, e comprometido com Deus, largou tudo lá em Belo Horizonte e foi fazer escola bíblica lá com a gente, lá na Flórida, e está ali, e está envolvido. E eu ouvi, acho que umas 2, 3 vezes: olha, vocês são sérios demais, sabe, a decisão da gente largar tudo para viver isso, né? É porque é sério demais. Havia um outro rapaz, jovem, empresário, cara bem de vida, com grana, sujeito de êxito, e pediu para passar uma semana lá na nossa escola bíblica. E eu já fiquei preocupado, né? Porque você sabe que passar a semana na escola bíblica, no dia de rotina, né? Com louça na pia para lavar, com confusão, com muvuca de muita gente entrando e saindo. Eu fiquei assim, na verdade, deixa eu confessar para você, fiquei com uma pulga atrás da orelha, fiquei pensando assim, meio preocupado. E se, né, vai que acontece algum problema, sei lá, de relacionamento, um quebra-pau com o outro, né? E assim, ele não estava indo para reunião de oração, não. Ele não estava indo para semana de jejum, ele não estava indo para conferência, ele ia passar uma semana comum, arroz com feijão, dentro da nossa escola bíblica lá. E aí, encontrando com ele depois desse tempo, a vida do moço virou. Ele falou: olha, é isso que eu quero para a minha vida. Eu quero uma atmosfera como aquela, de gente que é apaixonada por Jesus, que ama o Senhor. Irmãos, uma semana dentro da escola bíblica, sem pegar a aula direito, não era semana de nenhuma campanha artificial. O rapaz virou do avesso, né? Está voltando agora, a partir de janeiro, fevereiro, para fazer a escola e ficar lá, né, os 2 anos completos. Mas sabe, até que todos cheguemos à estatura, fala desse processo de crescimento, em que a glória de Deus vai se manifestando cada vez mais na sua face, na cara de Cristo, que na verdade é expressa, é manifesta através de você, através de mim, e através do efeito, da consequência desse investimento edificador na vida da igreja e na vida das células com quem ou com as quais nós estamos trabalhando. Então eu não sei, certamente que todos têm experiência com isso, de um incrédulo chegar e ver o testemunho de Deus no nosso meio, né? Foi num culto, ou foi numa reunião, ou foi num louvor, ou alguma coisa, algum convívio, e aquela pessoa sentiu o cheiro, o sabor, o aroma, né? A atmosfera, o ambiente do Senhor Jesus. E então, se é essa a edificação de Deus, né, eu quero te dizer que normalmente, então, já que nós estamos saindo para as nações para plantar igrejas, você tem um modelo de igreja dentro de você. Isso não é consciente. Nós trabalhamos para que ele seja deliberado, consciente e detalhado. Nós trabalhamos para isso. Hoje, para nós, isso é um valor muito claro. Todos os nossos treinamentos têm a ver com levar você a ter esse modelo claro, detalhado. Mas sabe que isso não é consciente. E havia uma velha maneira de fazer missões, né? E essa palavra ficou meio desgastada, fazer missões. E por quê? Porque aquele modelo antigo tinha a ver com aquela igreja não comprometida com Deus, aquela igreja que tem que fazer conferência missionária para que algum infeliz se levante no meio do povo, para ser enviado lá para o cachixi do cachichó, onde o Judas perdeu as botas, e vai se arregaçar de sofrer lá, e ficar todo traumatizado, os filhos revoltados, um bocado de expectativa frustrada, porque a igreja não liga, a igreja não manda cartão, atrasa o salário, e sempre com expectativa. E no final das contas, depois de 10 anos,
o que é resultado desse esforço homérico é uma igreja medíocre. Por que que muitas vezes o que nós temos visto quando se fala de missões aí fora é isso? Sabe por quê? Porque o modelo interiorizado dentro dessa pessoa que foi enviada lá para a Mongólia era um modelo medíocre. A igreja que enviou era um modelo medíocre, ou não era um modelo claro, ou não era um modelo de edificação que tinha começo, meio e fim, ou não era um modelo que tinha a ver com edificar Cristo nas pessoas. Então a pessoa vai para lá, aluga um salão, enche de cadeira, compra o microfone e vai fazer igreja dentro daquele modelo convencional. E grande parte, muitos missionários com quem eu convivo, era gente frustrada, revoltada, problema financeiro, com muita dificuldade, gente bem intencionada, que foi enviada por gente também bem intencionada, mas não tinha um modelo, não tinha um mapa do processo, não tinha até que todos cheguemos a essa estatura, não tinha a ver com essas ferramentas preciosas que eu quero te falar. Dê valor àquilo que você tem recebido de Deus, de investimento nesses anos, porque é rico, é profundo, é precioso, é prático, é de Deus. E aí é interessante, o modelo que está dentro de você é o modelo que será reproduzido na plantação de uma nova igreja. Então você tem um modelo dentro de você. Fala para o seu vizinho, você tem um modelo de igreja dentro de você. Na hora de plantar uma microigreja lá no interior da Paraíba, lá arredores de Manaus, lá próximo a Porto Alegre, lá na África, é esse modelo que está dentro de você que você vai pôr para fora. A igreja lá, não interessa para onde você vai, não interessa se é micro, se é macro, se é giga igreja que você vai plantar, vai ser a expressão ou de mediocridade, ou de confusão, ou de coisa incompleta, ou vai ser uma expressão de uma igreja que expressa a glória de Deus na face de Cristo. Mas sabe, detalhando um pouco mais, o modelo experimentado por você será um modelo reproduzido. Então, mais do que o modelo interiorizado, é um modelo que você experimentou, você viveu. Você não leu no livro do Yong Cho? Alô? Você não leu o Manual da Visão do pastor Aloysio? Foi um modelo que você viveu, você vestiu o modelo, você participou do modelo. Cada aspecto que se desdobrou no processo da experiência do modelo foi algo que você viveu. É totalmente diferente quando você envia alguém assim para plantar a igreja, porque ele vai expressar aquilo que está dentro dele, mas é algo que é vivo, é algo que é funcional, algo que é dele, ele ganhou aquilo. Não é algo da videira, não é algo da vinha, não é algo que ele leu, que ele ouviu, que ele achou bom, que achou bonito e que ficou entusiasmado. É algo que ele experimentou. E finalmente é um modelo aprendido por você, que será um modelo reproduzido. Aprendido é aquele que você é capaz de discutir, detalhar, explicar, dar as razões, abrir a Bíblia. Não é só aquela questão de você ter vivido e falar, porque eu vivi. Ótimo, já é um nível de autoridade, porque você não está falando de coisa livresca, você não está falando de coisa distante, é uma coisa sua. Mas agora, esse modelo que foi aprendido é um modelo que você é capaz de detalhar, um modelo que é capaz de explicar, treinar, conduzir. Faz primeiro isso. Mas por que não pode fazer aquilo? Porque se você fizer aquilo, nós já fizemos, eu já fiz, e aquilo lá vai dar porcaria, faz assim, 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 não dá certo. Sabe, tem a ver com você aprender os caminhos das pedras, tem a ver com você aprender os princípios de maneira aplicada, vivida. E aí, convido você a ler comigo o próximo texto, então, na direção dessa tremenda missão que o Senhor nos dá, de plantar igrejas
que sejam de fato casa de Deus, expressão daquilo que está no coração dele. Em Atos capítulo 2, é um texto clássico, verso 42, a palavra do Senhor diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O que eu já ouvi de pregação acerca disso. Que eu já ouvi de pregação acerca disso, e aquilo que, tantas vezes nós já falamos sobre essas questões, mas sabe que a maior parte, do que eu me lembro de ministrações dentro desse texto de Atos 2,42, era ou algo muito rápido, algo muito superficial, algo que não era conectado com esse processo de edificação na luz que Deus tem dado para nós. E aí, começando aqui, eu coloquei na lista 4 aspectos para plantar igrejas que expressam Cristo e revelam a sua glória, porque esse é o nosso coração e é o nosso encargo, amém? É o seu encargo? Então fala para a pessoa que está do seu lado: o meu encargo é plantar igrejas que expressam Cristo e revelam a sua glória. Não quero tratar daqueles desvios, porque o pastor Luiz tem detalhado isso já bastante. Eu estou pegando a palavra dele como uma detalhada introdução para aquilo que nós estamos compartilhando com os irmãos agora. Então, veja bem, nosso encargo é plantar igrejas que expressam Cristo e revelam a imagem, a cara do Senhor. É interessante, hoje, não me lembro mais qual dos ministradores tocou nesse assunto. Quando você vai olhar os momentos de avivamento, a gente também é outra coisa, nós falamos demais de avivamento. Mas sabe, vamos traduzir em miúdos o que é avivamento? Avivamento é quando a cara de Cristo é revelada. Avivamento é quando Jesus está passeando entre nós, mas não é aquela coisa mística não. É Jesus dentro de você num nível tão tremendo que as pessoas enxergam Jesus na sua vida. Eu não me lembro bem se foi o Dr. Livingstone, missionário no final do século XIX, para o interior da África, e havia muitos meses que não se recebia nenhuma comunicação, nenhuma carta daquele homem de Deus, que tinha dedicado a vida dele, largou o conforto de Londres para servir a Deus no interior da África, e ali ele passava de tribo, de tribo em tribo, anunciando o evangelho, consolidava, ganhava as pessoas, revelava o Senhor, fazia discípulos, treinava aqueles aldeões e enviava então aqueles jovens para outros lugares. E aí, nessa fase final da vida dele, já estava bem velhinho, sumiu, nunca mais a Inglaterra recebeu notícia. Mandaram então uma equipe caminhando pelo mesmo trajeto que o missionário tinha passado. E aí começaram então, chegaram numa tribo, aproveitavam que estavam ali, ninguém sabia falar do Dr. Livingstone, e começaram então a falar de Jesus. Tá bom, vamos aproveitar que estamos aqui, vamos pregar o evangelho. Começaram a falar do Senhor, falar de Jesus, de como ele era, como ele agia, o que ele tinha vindo fazer, qual era a mensagem dele. Aí os negros falaram: agora nós entendemos, Jesus passou aqui. Vocês estão falando aí, ele teve aqui um tempo com a gente, tudo que vocês estão falando ele falou, Jesus já esteve aqui. Eles estavam se referindo ao homem de Deus que tinha passado um período ali. Quer dizer, a glória, a presença, o caráter, a vida, a justiça, a graça, a beleza, a profundidade, a santidade, o amor, a expressão da vida de Deus naquele homem era tão notória que ele foi confundido com o próprio Jesus. Fala para o seu vizinho: olha, que você possa ser confundido com Jesus, que alguém possa dizer um dia: Jesus passou aqui. E nós temos tantos esquemas, Quando eu falo esquema, deixa eu arrumar uma palavra melhor. Nós temos tantos métodos, é uma palavra mais própria. E nós tínhamos um problema muitos anos atrás. Na verdade, eu não sei até que nível isso realmente era um problema, mas era uma irmã de meia idade na nossa
primeira igreja lá, que ela era um problema para mim. Ela estava na minha rede, eu supervisionava a célula dela, mas era uma senhora já de certa idade, o marido não era crente, proibia aquela mulher de ir na igreja muitas vezes, né? Mal liberava ela para ir no culto de domingo, e reunião de supervisão, reunião de discipulado, ou qualquer outra coisa, ela não podia ir. Era uma mulher cheia do Espírito Santo. Eu não sei, talvez alguns irmãos aqui mais antigos sabem de quem eu estou falando, a irmã Márcia Paiva, né? Uma senhora frágil, magrinha, né? Cheia do Senhor. Essa mulher gastava as madrugadas buscando ao Senhor e falando com Deus, e tendo tempo de comunhão e de intimidade com Jesus. E a célula dela era um problema para mim, porque eu não podia supervisionar, porque a mulher não tinha tempo. Eu não podia visitar ela lá, porque o marido dela era um cavalo, né? Não podia enquadrar ela no nosso método, na nossa metodologia de célula, porque não tinha meios de fazer isso. E eu confesso que várias vezes eu quase, eu queria fechar aquela célula para mandar alguém, ou fazer algum remanejamento para que aquilo entrasse no eixo. Mas sabe o que me impedia? Essa mulher vinha do outro lado da cidade, irmãos e pessoas de muitos lugares de Goiânia iam para lá. Era no extremo sul de Goiânia, lá no Parque Santa Cruz, era um antigo lixão da cidade. E a irmã Márcia Paiva, ela só tinha uma mensagem, uma única mensagem. Ela chegava na célula e falava: irmãos, depois de um período de louvor e tal, eu quero falar de novo daquele sobre quem nós já falamos semana passada. Vocês sabem de quem que nós estamos falando. Eu quero falar de Jesus, irmãos. Eu amo tanto Jesus. Jesus é tão precioso para mim. A minha vida sem Jesus, eu não sei o que seria. E ela começava a contar a vida dela com Jesus, e o relacionamento dela com Jesus, e aquilo era tão vivo. Daqui a pouco as lágrimas estavam rolando sobre a face da irmã Márcia. Daqui a pouco a célula inteira estava em lágrimas, e o povo fazia sacrifício. Gente vinha lá do outro lado da cidade para ouvir a irmã Márcia Paiva fazer uma pregação, sem treinamento de escola bíblica, sem ter passado pelo cemitério, quer dizer, seminário, e ela cheia de vida de Deus, sem metodologia nenhuma, sem homilética, sem hermenêutica, sem verborragia característica de tanta gente que às vezes, dá o melhor da inteligência, do intelecto, do treinamento, das técnicas, e não tem resultado. Mas a irmã Márcia Paiva ali, ela era um santo problema para mim. Eu falo para você que conflito lascado. Eu não podia fechar a célula, porque como é que eu vou fechar a célula que tão saturado da vida de Deus? E outra coisa era encontrar alguém que quisesse ir para o Parque Santa Cruz, que era um antigo lixão. Enfim, sabe, mas gostaria de, na oportunidade que vamos estar ministrando, vou estar ministrando além dessa palavra mais 2 vezes, gostaria de passar junto com vocês sobre esses 4 aspectos, mas à luz dessa edificação para a qual nós fomos chamados, de edificar Cristo na vida da igreja, que as nossas células sejam focos de avivamento de presença de Deus, que as nossas células sejam manifestações, lugar onde a manifestação da vida, dos milagres, da presença, da glória de Deus sejam revelados. E o primeiro aspecto que eu gostaria de tratar com você é a comunhão. E como eu já disse, normalmente a gente olha para esse aspecto da palavra, e a gente acha que comunhão é fazer churrasco, contar papo, rir bastante, jogar bola, ir para o McDonald's. E aí deixa eu te falar, nós temos uma tendência que não é errada, de ser legais, nós queremos ser modernos, nós queremos ser legais. Então vamos fazer a célula no McDonald's. Nossa, é moderno célula no McDonald's, não é? Nossa, vamos fazer a célula, fazer uma roda, vamos sentar no gramado lá no Parque do Ibirapuera, e vamos ali, levar uma farofa. Não, farofa não, porque é brega, mas vamos levar umas frutas da estação, e vamos ter a nossa célula no Parque do Ibirapuera, assim, é chique, a gente gosta desse tipo de coisa. Mas é interessante, comunhão não tem nada a ver com isso. Olha só, quando você vê a igreja primitiva edificando no modelo de Deus e colhendo aquele resultado assustador,
aquele impacto poderoso onde a igreja chegava, ela praticava isso aqui. Praticava a comunhão, a partir do pão, as orações e a doutrina dos apóstolos. Agora defina isso para mim. Sabe, comunhão, eu vou te falar com certeza, não era churrasco, não era reunião para jogar bola e nem para a coisa acabar em pizza. É mais. E aqui eu não estou condenando você se divertir, relaxar com os irmãos, isso faz parte também, mas não é isso que é comunhão, pelo menos não a comunhão da qual a Bíblia fala. Que a Bíblia, quando se refere à comunhão, ela está falando de relacionamentos genuínos construídos na igreja. E aí eu vou te falar, sem relacionamentos genuínos construídos na igreja, você não cresce. Você não cresce naquilo que deve ser superado em você, e você também não é treinado em aceitar desafios mais altos. Porque sem relacionamento, se nós praticamos essa venenosa ideologia aí fora, do individualismo, do eu tenho que cuidar da minha felicidade, porque se eu não cuidar da minha felicidade, quem é que vai cuidar? Em outras palavras, eu não quero aborrecimento, eu não quero gente chata no meu pé, eu não quero desconforto em nível nenhum. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai ser um caramujo infantil. Você vai ser uma pessoa dentro de um casulo de uma solidão estúpida, desculpa. Você vai ser uma pessoa encastelada no egoísmo tolo. A sua tendência vai ser viver uma vida superficial, adquirindo coisas, avançando à medida que a vida estabelece para você fases novas, mas você não vai amadurecer, porque é impossível amadurecer sozinho. Diga para o seu vizinho, é impossível amadurecer sozinho. E aí nós amamos a Europa e os Estados Unidos, mas nós temos uma cultura muito eurocêntrica, influenciada pela Europa, e mais, como nós somos um país americano, nós somos influenciados pelos Estados Unidos. E hoje há uma ideologia que entrou na igreja, é uma ideologia do individualismo. Não é individualidade saudável, que Deus investe em você para restaurar a sua identidade, mas é aquele individualismo que é uma prática egoísta. Eu estou no centro o tempo todo, eu não quero nenhum tipo de trabalho, não me peça para fazer nada que me traga desconforto, porque estou fora, eu não estou aqui para ter desgaste nenhum. Agora sabe qual que é a desgraça? E a palavra é própria, é desgraça mesmo. É que esse valor do mundo que nasceu lá no inferno entrou dentro da igreja e agora determina o comportamento dos crentes. E tem um postulado que eu quero ver se eu registro patente desse postulado, porque é prático. Todo ensino, toda filosofia, toda ideologia, toda teologia vai pedir de você uma prática, vai exigir de você uma prática, vai produzir um perfil em você e vai desembocar numa consequência. Qualquer ensino, qualquer teologia, qualquer ideologia, qualquer filosofia pede uma prática, vai produzir um perfil em você à medida que você pratica aquilo que você adotou, aquilo que você deixou entrar consciente ou inconscientemente. No final vai pedir de você uma prática, você vai ficar daquele jeito e vai gerar uma consequência. É interessante, e há muitos naipes, há muitos quadrantes, há muitos tipos de filosofias diferentes. Já viu que professora de sociologia das faculdades tem tudo a mesma cara? Cabelinho batido, óculos, aquele brinco lá e saia cigana. Tudo tem a mesma cara. Vai ver os alunos de filosofia das faculdades, tudo tem a mesma cara. Tudo, né? E por quê? Porque a ênfase é a mesma, o estilo é o mesmo. E aí vira um clube. Agora essa ideologia do inferno entrou dentro da igreja, a ideologia do individualismo, e isso vai chegar no Brasil, infelizmente está chegando cada vez mais forte. Daqui mais, sei lá, 20, 30, 40 anos, não vai ter muita diferença entre aquilo que é praticado muitas vezes na Europa de hoje e em alguns lugares dos Estados Unidos. Aquela região ali da Nova Inglaterra, Massachusetts, aquela região é um pessoal materialista, individualista,
anti-Deus, egoísta e só pensa em coisas naturais. Isso está chegando. Agora, a desgraça maior, como eu disse, é que isso entrou dentro da igreja. E como entrou dentro da igreja, falar de discipulado, cala a boca. Discipulado é xingamento. Falar de vínculo é extremamente difícil. E a gente trabalhando na Via Internacional, alguns países que você chega, que isso é gritante. Nós amamos a Alemanha, e amamos mesmo, e nós temos prova disso. E temos alunos alemães aqui fazendo escola bíblica conosco, obreiros alemães que são pessoas cheias do Senhor. Agora, por conta de toda a experiência da Alemanha, em função daquela manipulação horrível que eles sofreram debaixo de Hitler e do nazismo, hoje eles estão tudo vacinados. Não fala da palavra discipulado. Que discipulado? Não vem falar de compromisso. Compromisso o quê? Não venha falar de lealdade. Que lealdade? Você está doido? Porque falar de compromisso, falar de paixão, falar de uma missão existencial, falar de lealdade, falar de você dar vida por uma causa, isso parece demais com Adolf Hitler e com o nazismo. Então hoje a Alemanha está vacinada contra esse tipo de ênfase que é totalmente bíblica, de Deus e de Cristo. Porque por alguma razão essa ideologia foi introjetada, está lá e deu à luz a um resultado. Você tem várias igrejas, tem muitas igrejas na Alemanha, mas não fala muito de discipulado. Eu estava fazendo um curso nos Estados Unidos alguns 7 anos atrás, e depois de uma ministração tão preciosa, eu senti falta exatamente disso, porque a verdade que estava sendo exposta ali, a pessoa estava falando sobre marketplace ministries, que nós temos que entrar no mercado de trabalho para fazer ministério lá no mercado de trabalho. Eu falei, olha, isso aí é muito jóia, mas tem que ter discipulado. A pessoa falou, aqui nos Estados Unidos isso não funciona. Mas se me cortou na frente de todo mundo, isso aqui não funciona. As pessoas aqui são livres, têm uma cabeça, em outras palavras, cala a boca latino-americana atrasado. Porque isso essas coisas de aliança, compromisso, isso é coisa de país que precisa de um arreio, que precisa de uma, como é que chama aquilo que põe na boca do cavalo, isso? Cabresto. Sabe, a palavra mostra que um dos 4 pilares da igreja primitiva, colher a expressão de Cristo na vida dos crentes, era comunhão. Mas então, comunhão são relacionamentos genuínos, e Deus vai te desafiar para relacionamentos genuínos. Agora, como de resto, tudo aquilo que Deus nos oferece tem a ver com um caminho em que preços serão cobrados. E há também um tremendo benefício, é um resultado, é uma colheita. E caminhando então, definindo ou avançando para aquilo que entendemos, ser relacionamentos. Primeira coisa, a palavra mostra ali de um relacionamento prático que aconteceu na vida do apóstolo Paulo assim que ele se converte. Está lá em Atos capítulo 9, abre comigo lá bem rapidinho, os versos 10 a 12, que relata a conversão de Paulo, que era uma ameaça, que saía com cartas das autoridades judaicas de Jerusalém, prendia, e concordava com a morte, com a perseguição de cristãos. E a palavra diz: ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos de Jerusalém, e para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam teu nome. Mas o Senhor te disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Que coisa interessante, a palavra mostra que Ananias então foi esse consolidador sobrenatural. A palavra mostra que Ananias foi essa pessoa que
deliberadamente estabelecer um relacionamento com propósito. Então, quando a Bíblia fala que a igreja primitiva vivia a prática da comunhão, não era fazer churrasco de picanha no sábado com bastante Guaraná Antártica, que é puro e natural, sabe? Mas era muito além. Tem a ver com relacionamento para propósito. Há um objetivo no relacionamento. Eu quero perguntar: os relacionamentos que você tem na casa de Deus tem objetivo? Tem propósito? Sabe, aqui eu não quero complicar muito não. Às vezes Deus vai te mostrar certas pessoas para você ser só suporte, só amizade, só uma influência leve, uma influência agradável, porque é o que a pessoa suporta. Mas sabe, há outras pessoas que Deus mostra: eu estou colocando essa pessoa no seu caminho para ela ser alvo de investimento deliberado e focado seu. Você vai compartilhar ferramentas, você vai andar com essa pessoa, você vai partilhar valores com essa pessoa, você vai andar com ela para deixá-la observar você. Sabe quantas vezes, não muito consciente disso aqui, às vezes caminhando com os irmãos, andando, 15 dias, um mês, sei lá, um período de tempo, e as pessoas: pastor, a coisa mais preciosa foi estar junto, sabe, porque eu descobri que você é gente, que você tem pressões, que você é normal, que a sua casa é normal, que na sua casa as pessoas riem, dão gargalhada, é bom estar junto, porque sabe, isso ilustra que é genuíno, que é real, que é possível imitar alguém que é de carne e osso. Não é um super-homem, não é uma fantasia, é alguém que é real, que é genuíno. Então a comunhão tem a ver com relacionamentos com propósito, tem a ver com relacionamento e investimento. E aqui eu não quero abrir novamente a palavra naquele texto em que Deus dá um jardim para Adão. Os irmãos já ouviram a gente pregar sobre isso. E do mesmo modo que Deus deu um jardim para Adão, você tem o jardim é seu. E esse jardim de alguns é um jardim enorme, para outros é um jardim de inverno, é uma coisa minúscula. Agora, ser fiel no pouco que eu te colocarei no muito. Sabe, esse jardim não tem a ver com samambaia, margarida e roseira. Esse jardim tem a ver com vidas que são preciosas demais para Deus. E aí a Bíblia te dá uma ordem: cultiva e guarda, cultiva e protege. Investir o quê? Vou investir tempo de qualidade, tempo deliberado. Eu vou investir trabalho, eu vou investir ensino, eu vou investir aconselhamento, eu vou investir dinheiro, eu vou investir privacidade da qual eu abro mão, eu vou investir tempo na mesa da cozinha, eu vou investir oração, eu vou investir paciência, eu vou investir perdão, eu vou investir o que eu tenho, eu vou investir minha vida. Então veja bem, quando a Bíblia fala aqui de comunhão, para nós edificarmos a igreja nesse molde, está falando de relacionamento para propósito, mas é relacionamento com investimento. Não existe relacionamento em que você não investe nada. Se você não investe nada, esse relacionamento não vale nada, presta para nada, é só conversa fiada, conversa jogada fora e festinha das baratinhas. Depois de 10 anos junto, não sobrou nada, não produziu efeito nenhum, não levou as pessoas para lado nenhum. E aqui deixa eu piorar um pouco mais. Um dia isso ficou claro como dia para mim, que as pessoas que frequentavam a minha igreja, presta atenção, não eram conscientes disso que eu vou te falar, mas em outras palavras, elas estavam dizendo para mim: pastor, eu estou aqui, eu estou pondo meu dízimo aqui nessa igreja, eu estou frequentando aqui cada domingo, cada semana, eu estou trazendo a minha esposa, os meus filhinhos, e nós estamos crescendo aqui, já estamos aqui há 5 anos, 10 anos, 15 anos. Para onde você está nos levando? Para onde o meu potencial está indo? Para onde o meu casamento está indo? Os meus filhos estão crescendo nessa igreja, eles estão recebendo o quê? Para onde você está levando meus filhos, pastor? Então, em outras palavras, cada membro que congrega na sua igreja faz uma pergunta silenciosa: para onde você está me levando?
que você está fazendo comigo? Na verdade, aquela pessoa está colocando a vida dela nas suas mãos. O tempo, a existência, o potencial, a inteligência, o dinheiro, os dons, o chamado, a vida. E a desgraça, e novamente a palavra que é própria, é que tem um bocado de gente que passa 10 anos numa igreja e não acontece raio de coisa nenhuma, nenhum investimento, nem no casamento, nem na liderança, nem no potencial, nem na inteligência, nem nos dons, nada acontece. A pessoa chega e coloca os filhos na sua mão como líder. Os filhos crescem, eram crianças pequenas, se tornam adolescentes, jovenzinhos, chega a época de casar e vai embora, e não aconteceu raio de coisa nenhuma, porque não houve entendimento de que havia necessidade de relacionamento para investimento. Sabe, isso não é só do pastor para a ovelha, isso é do líder de célula para as pessoas que estão lá, isso é do novo convertido para outra pessoa, para quem ele está testemunhando, é do líder em treinamento para o anfitrião, do anfitrião para o líder principal da célula, é do anfitrião para as pessoas que estão indo pela primeira vez. É um estilo de vida de investimento. E aí eu vou te falar, tem poucas pessoas realmente muito preciosas na sua vida. Vai fazer a conta, vai fazer a avaliação. Por que elas foram tão preciosas? Porque elas investiram na sua vida. E quem investiu em você mudou a sua vida e deixou uma marca de ternura, uma marca de uma dívida santa. Eu devo tanto para tanta gente que investiu em mim, que me amou e continua me amando. E é interessante, a palavra mostra então que essa comunhão, esse relacionamento é também um chamado de Deus. Não sei quanto a você, algumas pessoas a gente investe só porque isso é um estilo de vida mesmo. Você vai investir tempo, simpatia, né, ensino, andar junto, vai caminhar, vai abrir a palavra, vai, né, enfim. Mas algumas pessoas Deus mostra que Ele está confiando especificamente aquela pessoa para ser mentoreada, para ser envolvida, para receber um investimento prático para liderança. Eu tenho uma percepção, sabe, aguçada para chamado ministerial. Depois de uma conversa de 5 minutos com alguém, eu ouvindo o coração da pessoa, eu sei, né, quem é chamado, sabe? Parece uma, né, e isso é para propósito. Então, relacionamento tem a ver com chamado de Deus para alguma coisa específica. Quero perguntar: você tem investido em quem? É deliberado? É claro, é o até que cheguemos à estatura daquela plenitude onde a face, a glória de Cristo é revelada, e as pessoas falam: nossa, você parece tanto com Jesus. Eu, no passado, eu já falei isso, assim, brincando algumas vezes. Tem gente que é tão preciosa, expressa tanto o Senhor, que dá vontade de você levar para casa e pôr no canto da sala, para toda hora que você está passando ali pela cozinha, você olha um pouquinho, né? Porque a pessoa destila o mel de Deus, a pessoa tem um cheiro de Jesus, a pessoa tem uma cara, tem uma conversa, a pessoa é agradável, não precisa conversar muito não, que Jesus está ali. Quantos de nós aqui certamente já ouvimos isso? Nossa, eu vejo algo diferente no seu rosto, eu vejo algo diferente na sua vida, eu entro aqui na sua casa, eu sinto uma paz, é diferente aqui. Por quê? Porque em alguma medida a glória de Deus está se revelando na sua face. Mas sabe, relacionamento, aqui tem um outro texto que eu gostaria de compartilhar com você, está lá em Timóteo, né, e o apóstolo Paulo escrevendo para alguém, e aqui mostra a edificação séria do modelo da igreja primitiva que nós devemos seguir, que mostra esse aspecto de construir uma genuína família. Timóteo não era filho de Paulo, ele era filho de uma judia com um grego. Mas é interessante que a palavra mostra, Paulo escrevendo para Timóteo, capítulo 4, verso 12, ele diz: ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Em quê? Você pode colocar um bocado de coisa aqui.
Você vai se tornar padrão dos fiéis como referencial de vida, rapaz. Paulo está falando, Timóteo, verdadeiro filho. Você, nesses relacionamentos que edificam a face de Cristo, que edificam a glória de Deus que vai se expressar através do Senhor, tem a ver com essa questão objetiva, que à medida que você se relaciona, você se torna referencial de vida, referencial de santidade. Lembro de uma ocasião que nós estávamos em Caldas Novas, era uma das primeiras capacitações de pastores. Nós ainda, poucas igrejas, quando a gente vinha de São Paulo para cá, e às vezes os irmãos daqui de Goiânia iam para São Paulo, e numa dessas ocasiões estava eu, o pastor Naor e um outro pastor, e estávamos lá na piscina, né? Tínhamos passado o dia inteiro em reunião, tinha sido maravilhoso. De repente o sujeito começa a contar uma piada para mim, para o Naor, mas uma piada podre, asquerosa, cheia de malícia. E quando nós percebemos assim, do meio para o fim, onde é que a piada estava caminhando, o Naor olhando para o cara, eu olhando para ele também, eu falei: irmão, para com isso. Era um outro pastor, estava se chegando a vinha. Falei: nós não contamos piada desse jeito, isso é podre, isso é nojento, isso fede, irmão, faz isso não, que vergonha. Nossa, eu estou com vergonha de você aqui. Não, nós não contamos piada desse jeito não, irmão. Que piada sem graça, nojenta, cheia de insinuações maliciosas. Para com esse negócio. E o Naor só olhando sério assim. Eu acho que ele, né, não sabia onde enfiar a mão, não sabia o que fazer. E o irmão foi ficando amarelo, ficou sem voz, mas nunca mais contou piada, e piada nenhuma mais. Eu acho que foi um negócio, o remédio foi uma bezetacil tão poderosa que, né, enfim. Sabe, agora de onde vem isso? Você vai vendo o que é próprio aos santos, o que convém aos santos, né? Qual tipo de papo, qual tipo de conversa, qual tipo de comportamento que é aceitável, né? Tem a ver com referencial de santidade. É o que Paulo estava escrevendo para Timóteo aqui, referencial de fé, de crer em Deus. Eu creio em Deus por isso, eu estou crendo em Deus por aquilo, eu vou crer até romper, até fazer se manifestar no planeta Terra aquilo que está no coração de Deus para a minha vida, para o meu ministério, para a minha célula, para a minha igreja. Sabe, torna padrão dos fiéis, Timóteo. Torna-te padrão dos fiéis na fé. Então veja bem, isso é relacionamento. Isso não é comunhão de fazer, de terminar em pizza. Isso não é comunhão de ir para McDonald's comer o Big Mac. É mais, sabe, torna padrão nos frutos. Torna padrão no andar em amor e na cruz. Isso é o inverso daquela mentalidade individualista, onde a gente serve apenas o próprio umbigo, onde a gente busca apenas a própria felicidade. E aí deixa eu jogar você por terra agora com essa definição: felicidade não existe, é uma ilusão inventada pelo homem. Alegria existe, realização existe, satisfação existe, mas deixa eu definir o que é felicidade. Você comprou um carro, nossa, mas você está feliz? E aí você chegou em casa. Quando você chegou em casa é que você vai descobrir a besteira que você fez. Você vai ter que pagar R$1.800 por mês durante 76 meses. A felicidade durou o tempo de você sair da concessionária e chegar em casa. Aí você olha para aquele carro, 3 anos já, está com 70 mil quilômetros. Você fala: trambulho, R$1.900 por mês com juros agora. Falta quantos meses? 58 meses para pagar o carro. E já soltaram a versão 2.0, 2.0.3, GL, GLS, GLSI, GLS com 6 válvulas, com 12 válvulas. E o seu está lá, falta ainda mais 58 prestações. Quanto tempo de felicidade você teve? 15 minutos. Trouxa, toma. Então veja bem, o conceito do mundo é nessa via, de você servir a si próprio, de você caminhar para agradar a si próprio. Afinal de contas, se eu não cuidar da minha felicidade, quem vai cuidar? Sabe, essa é a desculpa para você violar
os princípios de Deus. E aí, interessante, relacionamento tem a ver com andar em amor. Andar em amor, sabe o que é? Vou querer te agradar. Não vou procurar me agradar em primeiro lugar, eu quero te agradar. Eu quero te abençoar. Eu quero procurar o melhor para você. Eu quero tirar as pedras do seu caminho, mesmo que as minhas mãos fiquem machucadas de tantas pedras que eu tive que tirar de diante de você. Eu quero te colocar, sabe, capacitado com ferramentas e com equipamento e com os recursos que você precisa para cumprir o propósito da sua vida e se encher de satisfação, realização, alegria, sentimento de relevância existencial. E é meu papel, como seu irmão em Cristo, como seu pastor, como seu mentor, como seu discipulador, como seu líder, fazer isso. Agora então eu vou preocupar com você. Você vai colher o benefício, mas muitas vezes quem vai ficar no ônus sou eu, que estou dando, que estou investindo, que estou trabalhando, que estou me desgastando, que estou aceitando pressões para que você cresça, para que você amadureça. Sabe, relacionamento, quando a Bíblia fala lá que perseverava na comunhão, tem a ver com isso. Andar na cruz e andar em amor. Vou às vezes ouvir besteira de gente tola, infantil, que cobra, que acusa, que joga na cara, como aquele filho que quer exigir do pai, que o pai tem uma maturidade que não tem, que tem uma capacidade intelectual que não tem, que tenha uma capacidade de dar financeiramente, de prover os sonhos às vezes tolos, e o pai não tem. Eu quero arrancar do meu pai 16 litros de leite, mas ele só dá 8, então vou moer, vou passar meu pai no moedor de carne, mas eu vou fazer sair os 16 litros de leite do velho. Sabe, aquelas cobranças às vezes despropositadas, que são injustas, porque vem de gente infantil, gente tola, que só pensa em si e no próprio umbigo o tempo todo. Mas sabe, às vezes você vai olhar, criança, não tem maturidade ainda para entender certas coisas, então vou tolerar, eu vou dar o limite, vou falar não, deixa sapatear, deixa virar do avesso, porque sabe, um dia a criança cresce, um dia a criança vai descobrir que existem valores mais importantes do que o próprio umbigo e a satisfação imediata das coisas que exige. Sabe, relacionamento aqui tem a ver com aprender lealdade e honra. Lealdade tem a ver com momentos em que estou querendo chutar o pau da barraca, eu quero fazer o que me interessa, mas tem tanta coisa maravilhosa e preciosa que eu sei avaliar a preciosidade do que está em jogo. Como eu sei avaliar a preciosidade do que está em jogo, eu alinho meu coração também e vou viver então facilmente, resolvido, tranquilo e em paz. Eu vou andar até o final, mesmo que certas coisas, certas deliberações da sua liderança, não é exatamente aquilo que você quer, não é exatamente como você pensou, não é exatamente o que você esperava, às vezes é o oposto do que você esperava. Grande teste, sabe, lealdade é para o vencedor, deslealdade é para o fracassado. Lealdade é para quem é adulto, para quem é maduro, deslealdade é para quem é criança, que não consegue ficar meia hora sem enfiar o dedo no confeito do bolo, porque é menino, porque é criança. Sabe, relacionamento vai te ensinar lealdade, sabe, relacionamento vai te ensinar honra. Eu vou falar bem, eu vou cuidar da imagem, do coração, do que se diz de certas pessoas. Eu vou proteger, eu vou guardar, eu vou levantar, eu vou abençoar em palavras, abençoar em atitudes, abençoar em gestos. Isso é relacionamento. Aí a pessoa que anda com você vai fazer o mesmo, porque vai descobrir que para cristão de verdade é inaceitável certas coisas. E aí nós temos algo tão maravilhoso. Às vezes a gente fala relatório de tanta coisa, mas deixa eu te falar um outro relatório. Na vinha nós não temos história de divisões. Na videira nós não temos história de divisão. Rachou, dividiu a igreja em 3 pedaços: videira renovada, videira pentecostal, videira dos últimos dias retumbante, e aí saiu para lá, aquele para lá. Não tem. Por que não tem? Porque a gente quer se relacionar para valer. E a pessoa, tá bom, você pode até ir, sabe, mas quando vai pisando duro, sai sozinho. Não foi ninguém atrás
do trouxa, sabe? E quando vai dois, aconteceu, né, um tempo numa igreja da Vinha, estava andando conosco por um período, por algum tempo, e houve lá, de fato, uma divisão. Isso foi bem no começo, e eu fui chamado para, né, tentar resolver, para fazer a coisa ficar o mais cheiroso possível. E sabe o que aconteceu? Acho que 2 anos depois, quem foi voltou. Por quê? Porque não tinha sentido não voltar, porque queria brigar, queria quebrar o pau, queria, não, tá bom, mas sabe quando, né, quando não quer, dois não brigam. Fala, tá bom, irmão, nós vamos te abençoar. Ah, mas por que não? Tá bom, nós vamos, você quer uma oferta? Então tá bom, nós vamos te dar uma oferta. Ah, por que não? Tá bom, irmão, nós vamos ter uma aliança de falar só bem de você. Ah, mas por que não? E a igreja ainda abençoou e levantou a mão, e no final, sabe quando não dá para brigar, porque não tem por que brigar. Então tá bom, então a gente vai, né? E agora, né, sob notícia de um supervisor nosso, que quem foi estava voltando. Então deixa eu te falar, relacionamento que leva você a encontrar os seus limites. Caminhando com o outro, você fala, nossa, mas a graça desse irmão aqui é diferente da minha, eu preciso crescer em graça. Nossa, mas a capacidade de discipular desse aqui é muito melhor. E ele tem essa graça, essa capacidade de discipular, porque ele exerce uma paciência de cruz que eu não tenho. Eu tenho que ter mais. Esse irmão que consegue construir, porque ele passa sinais de estabilidade para os líderes dele o tempo todo, enquanto eu dou tiro para tudo quanto é lado. E cada manhã, né, cada dia eu estou indo para fazer uma coisa totalmente diferente. Eu quero ir para a Austrália entregar pizza, depois eu quero ir para os Estados Unidos fazer curso de inglês, e depois eu voltei, prestei vestibular, e agora eu estou indo lá eu vou ser missionário no Paraguai. Aí eu vou vendo que eu não construo nada, que o povo que está comigo fala, esse é doido, esse cara, coitado, ele não... E aí o outro lá descobre que moça nenhuma se interessa por ele, porque ele passa pelas 4 estações durante 24 horas. Aí a moça fala, esse tadinho dele. Sabe, você se relacionando, você vai encontrar os seus limites. Eu não tenho a profundidade e a revelação na palavra que aquele irmão tem. Eu quero aquilo. Eu não tenho a fé, a santidade que aquele outro tem. Eu não tenho as manifestações de poder e de dons espirituais que aquele outro pastor tem. Eu quero aquilo na minha vida. Sabe, esses relacionamentos, eles vão construindo em você modelos mais altos, modelos mais ousados, distâncias maiores, percepções de que se aquele conquistou, você também vai conquistar. Não obstante a medida da pressão, vai se tornar mais prático, mais claro, mais resolvido, menos complicado, menos de difícil relacionamento. Sabe, os relacionamentos vão trazer para você vida de Deus, porque a vida corre no sangue, circulando pelo corpo. Sabe, você vai receber unção. E aqui tem uma coisa prática. Muitas vezes nós entendemos que a unção de Deus não é aquela coisa barata que impôs a mão, o cara caiu, já levou, né? já levantou o profeta Elias. Não funúncia de jeito, desculpa, mas você vai ver a unção na vida desse irmão aqui. Você fala, eu quero andar com você, eu quero descobrir como que isso acontece, e você vai me dar esse segredo. Eu quero a capa do Elias. Vou lavar sua mão, carregar sua mala, eu vou te servir, mas eu quero tudo tintim por tintim que você tem dobrado. Sabe, essa unção que de fato é genuína e é consistente. Não é aquele negócio que caiu para trás, tremeu, chorou, falou em língua, foi arrebatado, voltou, viu o graveto fluorescente e... diferente. Isso vai te levar para um outro nível, em que a unção é experiência, acontece, sobrenatural, avança em direções que você não tinha. Você conquista áreas que você não tinha, relacionamentos, e finalmente você vai recebendo encargos. Você fala, poxa, eu preocupava com tanta palhaçada, preocupava com tanta firula, com tanta titica, com tanta rendinha de baiana, e agora
nossa, eu entendi o que é o centro do coração de Deus. Eu entendi o que realmente importa na vida. E como é que eu entendi isso? Andando com gente que tem encargo, com gente que tem atitude ativa, proativa em relação ao reino de Deus. Sabe, eu vi e andei, experimentei. Então agora o encargo que era só dele, agora é meu também. Eu também tenho esse encargo. Eu me preocupo com o que ele se preocupa. O meu coração prioriza o que ele prioriza. Encargo é isso, é dar prioridade no seu coração para certas coisas, atribuir valor, importância para coisas que às vezes você não ligava para a igreja, não ligava para os irmãos, não ligava para os seus líderes, não ligava para o seu pastor, não ligava para as pessoas que te lideravam. Por isso você era uma íngua, ou cara difícil de liderar. Tem gente que é difícil de liderar. Sabe, você é um desses. Pai, eu lembro lá na igreja do EB, tempo que nós passamos lá, tinha um casal, não é uma brigaiada, uma confusão. E eu lembro que houve uma ocasião, a gente conversando, tal, e Deus falou com a irmã. E ela ligou para mim em lágrimas, falando: pastor, eu me enxerguei. Pastor, tadinho do meu marido. Ela falou para mim chorando: pastor, coitado dos meus filhos, eu sou uma íngua. Ela viu, mas por que ela viu? Houve relacionamentos na casa de Deus, sem acusação. Eu não tive que xingar ela: sua íngua. Mas ela viu. Como que ela viu? A luz de Deus, a unção de Deus, sabe, o encargo de Deus veio e se manifestou. Sabe, caminhando, próximo aspecto, Paulo mostra aqui em Filemon. Deixa eu resumir o que acontece. Paulo era prisioneiro, vamos ganhar tempo, e no tempo de prisão Paulo ganhou um escravo problemático e fugitivo, cujo nome era Onésimo. É a última epístola paulina antes de Hebreus. E aí ele escreve então para Filemon e fala: olha, eu podia cobrar um bocado de coisa de você, porque você me deve tudo. Paulo fala isso lá no final da carta. Mas eu quero que você receba alguém que era um problema para você, mas recebe no meu nome. E se ele causou alguma coisa para você, algum prejuízo, põe na minha conta. E eu sei que você me deve muita coisa, me deve até a sua própria vida. Eu poderia escrever aqui determinando, mas eu escrevo pedindo a você: Filemon, recebe agora Onésimo, não como escravo problemático e fujão, e que deu prejuízo, que te fez sofrer e ficar preocupado, mas recebe como genuíno irmão, e faz, por favor, muito mais do que eu estou pedindo a ele. Uau! Veja bem o que na prática aconteceu com Paulo e esse rapaz. Na verdade, foi relacionamento, foi comunhão, foi esse primeiro pilar sobre o qual nós estamos tratando aqui nessa noite, que aconteceu entre eles, que edificou na vida desse sujeito desclassificado do ponto de vista de social, porque escravo naquela época era a pessoa mais desclassificada. Quem é que vai ligar para escravo? Nós muitas vezes somos testados não ligando muito para pobre, analfabeto, mal vestido, fedido, cheio de CC, que mora mal, maltrapilho, esquisito, sabe? A gente como que torce o nariz. Se chega alguém importante, intelectual, influente, bem vestido, perfumado, seguro, você tem uma postura diferente. Agora o que Paulo está mostrando aqui? Ele desceu no nível daquele desqualificado, daquele desclassificado, e gerou nele um filho de Deus, através do que? Relacionamento. Então, deixa eu te perguntar, na sua célula, você só dá valor a quem é importante? Cheiroso, bem vestido, classe média, chegou de carro? Alô? Ou nós temos essa atitude de edificar Cristo na vida dos irmãos, não interessa a cara. E aí, quando, sabe, nós estamos indo para Moçambique, é um lugar tão pobre, né? E como é que você vai fazer se você vai atrás só de classe média? Você não faz, porque
Classe média lá, quem tem uma bicicleta velha. Alguém me perguntou, né, se o trânsito lá em Beira era muito congestionado. Eu falei, não, é um trânsito ótimo. Então você falou, ué, não tem carro. Maravilhoso o trânsito. Perfeito. Nem semáforo precisa. Sabe? Então, relacionamento fala isso, de você sair da idade infantil e até a idade adulta. Paulo usa essa comparação. Quando eu era criança, agia como menino, pensava como menino, sentia como menino. Quando cheguei a ser mais velho, cheguei a ser adulto. Então veja bem, Paulo não está falando aqui do crescimento natural, está falando desse crescimento em relacionamento, que é consequência de um relacionamento deliberado. E eu lembro uma época no final do ano, lá em São Paulo, que eu preguei sobre 10 áreas em que nós devemos crescer. E eu coloquei algumas delas aqui. Sabe, Deus espera que você cresça emocionalmente, que a desarmonia exterior não roube a sua harmonia interior. Só quem é adulto consegue uma coisa dessa, porque criança, qualquer coisa, ele sai assustado, chocado. Sabe, Deus quer que você cresça na manifestação do poder de Deus. O poder de Deus é diferente da vida de Deus. Um expressa a grandeza dele, a outra expressa a beleza e o caráter dele. Mas as duas coisas se completam. Você deve crescer então no poder de Deus, você deve crescer na vida de Deus, você deve crescer em fé. Antigamente, qualquer pressão financeira me tirava o sono. Hoje eu tenho uma certeza tão grande da provisão de Deus. Eu estava pregando lá uma manhã na igreja do pastor Silvio Galli, e alguns dos irmãos que estão aqui na conferência lá da igreja Batista Água Viva lá de Mauá estavam comigo, me levaram para comer um churrasco na churrascaria depois do culto, e estamos lá comendo o quê? Comendo carne, picanha, tudo aquilo, né? Comida de churrascaria, carne, bastante carne. Daqui a pouco chega um sujeito de uma outra mesa, nunca me aconteceu isso antes na minha vida, ele aponta o dedão na minha cara, na frente dos irmãos todos. Deus está dizendo para você que Ele vai trazer os recursos necessários para aquilo que Ele colocou você para fazer. Profetizou na churrascaria, na frente dos seus pastores, pastor Silvio. Eu estava comendo a picanha. Foi a profecia mais inusitada na churrascaria que eu recebi. Do mesmo jeito que o cara veio e foi, nunca vi mais gordo, não sei quem é. Num lugar que eu não costumo frequentar, que era Mauá. Sabe, você deve crescer em autoridade. Sabe o que significa isso? Eu tenho um dos meus filhos, né, cresceu tal, né, e os 3 estão fazendo jiu-jitsu. Aliás, na nossa igreja na Flórida, lá tem um tatame para jiu-jitsu. E aí, né, você já viu, você é pai de 3 meninos que faz jiu-jitsu, e os caras tudo massa. E aí, um deles falou para mim: pai, você não tem mais tamanho, você só tem autoridade. Eu falei: mas é isso que eu quero. Eu não preciso de mais nada, eu não preciso de tamanho. Porque se eu chegar e esteja feito, vai ser feito, porque é a autoridade que conta, né? É isso que eu quero ter mesmo. Sabe, você deve crescer em autoridade. Põe uma criança em cima de um cavalo, o cavalo vai saber que é uma criança, não arreda o pé. Mas põe o cowboy da fazenda em cima do cavalo, que ele vai entender claramente para onde que ele deve ir. Qual a diferença? Autoridade. Por quê? Um era um menino, o outro era um homem feito. Sabe, nos nossos relacionamentos você vai ganhar autoridade. Você não vai jogar conversa fora, você não vai jogar grito fora, não vai jogar sapateado fora. Porque quando você se levantar, o mundo espiritual sabe quem é você. Sabe, você vai crescer em visão. Antigamente dava tiro para tu quanto é lado, não sabia de onde vem nem para onde vai. Agora você tem foco, você tem clareza, você tem objetividade, você sabe onde colocar os recursos, você sabe estabelecer prioridades. Como que você aprendeu isso? Relacionamento, comunhão. Sabe, você vai crescer em liderança, capacidades de influenciar positivamente em Deus, capacidade de mobilizar, capacidade de dar direção, capacidade de inspirar as pessoas. Quando eu cheguei, primeira vez ou a segunda vez, não sei, de Moçambique,
Estava conversando com um irmão querido, caminha conosco. Ele falou: pastor, depois que você fala um negócio desse, dá vontade de vender até os dentes da avó e ir com você para lá. Foi bem isso que ele falou, não, mas mais ou menos. Dá vontade de largar tudo e, né, quando é que nós vamos? Amanhã? Né? Sabe, liderança é isso, você falar com seu coração, sabe, e essa influência ela é mútua e ela é múltipla. Estando numa conferência dessa, você é afetado o tempo todo por esse efeito maravilhoso de inspiração. Se ele fez, eu faço. Se o outro conseguiu, eu também vou. Nós não estamos falando de super-homens aqui, não. Nós estamos falando de homens naturais, normais, mas que na força, no poder de Deus conquistam grandes coisas. Sabe, relacionamento que vai ser referencial de fruto. Eu vou frutificar. Eu não plantava igreja, agora eu planto. Eu não abria célula, agora eu abro. Eu não conseguia que as pessoas estivessem conectadas comigo, agora eu consigo, porque eu não estou mostrando a minha personalidade caída mais, eu estou mostrando a face de Cristo. Sabe, nós somos edificados quando andamos nessa comunhão. É isso que forma a casa que Deus quer. É isso que forma uma célula gostosa, agradável. Eu quero voltar lá. Não tem nenhum pregador das multidões. É só o Joãozinho, a Maria, a Isabel, a Terezinha, o Carlinho e o Severino. Mas, é o céu. E vira um avivamento, e é gostoso, é bom, é tremendo. Não tem nenhum pregador que gosta de fogo e que fala das profundidades, das profundezas profundas, mas é maravilhoso porque a vida de Deus está ali. Sabe, esse relacionamento afeta, envolve, edifica. E caminhando, a palavra mostra também que há níveis de relacionamento. Começa com amizade, acabou de conhecer, descobre afinidades, descobre mesmo propósito, descobre identificação num bocado de coisa. Deus está colocando vocês juntos. Daqui a pouco vocês começam a desenvolver algum nível de parceria, começa a descobrir que é necessário por responsabilidade. O negócio foi longe agora. Afinidade, parceria, responsabilidade. Quando você vê, você tem aliança e você tem lealdade. Estou junto, você pode confiar. Vai falar uma vez que eu vou estar atento. Você mostrou o seu coração. Pronto, é meu para mim também. É o meu alvo agora. Sabe, você vai crescer em relacionamento. Isso aqui forma uma igreja tijolo assentado com tijolo. Esse último nível, aliança, lealdade. Você é leal para alguma coisa? Você é leal à casa de Deus? Você é leal com o seu líder de célula, com o nível dele, com as limitações dele? Você é leal com o seu pastor de rede? Você é leal para com o seu discipulador? E nós falamos aqui ontem, cada área de edificação é uma pedra que Deus dá para edificação, e a pedra tem a ver com Jesus. São ferramentas, meios que Ele coloca nas nossas mãos, mas cada pedra de edificação, se você age errado, ela se torna uma pedra de tropeço. E aí nós ouvimos tanto pastor Aloysio com esse ensino maravilhoso sobre honra, o princípio da honra. Pregou isso na conferência do ano passado na Flórida, mas como edificou, né? Teve ministrando na conferência lá de Cusco. Parece, sabe, toda vez que você ouve, é como se você estivesse ouvindo a primeira vez. É suculento, é vivo, é prático, aplicável. E o tanto de gente que eu ouvi falar na vinha, sabe, que tinha um ambiente ruim na liderança, que essa palavra trouxe cura e avanço. Mas como de resto, qualquer pedra que é o próprio Cristo pode se tornar uma pedra de tropeço. E aí, sem relacionamento, a pessoa que só idealiza a honra apenas no nível vertical, só sabe honrar quem está em cima. Ele não consegue honrar os colegas, não consegue honrar quem está de baixo, não consegue honrar outras autoridades que não estão no canal vertical onde ele está encaixado. São canais paralelos, só enxerga o próprio umbigo. Na verdade é um puxa-saco, idealizador barato. Por quê? Porque não entendeu ainda o que é honra e lealdade no princípio
mais precioso e com as implicações mais fantásticas do princípio, que tem a ver com gerar uma atmosfera confortável e segura de que vale a pena trabalhar nesse lugar, vale a pena servir aqui, sabe? Não é porque eu estou conectado com o Wilson, lambendo as botinas dele, jogando confete e falando o que ele quer ouvir no pé da orelha dele o dia inteiro, sabe? É mais do que isso. Eu quero participar da construção dessa atmosfera em que todo mundo sente alegria, prazer, segurança, estabilidade de trabalhar nesse lugar, porque isso aqui é uma família. Eu me sinto em casa. Se tiver que repreender, que tiver que corrigir, corrige mesmo, dá tapa na orelha, porque eu sei que vai ser com amor, sabe? Mas é o princípio que vem como consequência desse primeiro aspecto da igreja de Atos. Praticava comunhão. E aí você vai descobrir também que os relacionamentos são construídos e eles têm fases: fase de conhecimento, investimento, decepção. Você vai descobrir que a pessoa come arroz com feijão. Você vai descobrir que a pessoa acorda com a avó atrás do toco. Você vai descobrir que a pessoa, ela é brilhante numa certa área, mas na outra área é burra. E aí, desculpa a grosseria, porque você sabe que existem muitas áreas de inteligência, né? E aí deixa eu falar de mim. Eu sou brilhante em umas 2 ou 3, mas eu sou um tapado em umas 4. E aí o seguinte, eu sou um problema para alguns irmãos que tem que ter uma paciência comigo. Mas também eu tenho paciência com um bocado de gente. Vou ter paciência com você. Vou ter paciência com você naquelas 2 áreas que você é tão rudo e tardio, sabe? Mas você também tem que, né? Já viu a palavra suportai-vos uns aos outros em amor? Porque a Bíblia descobriu isso há 2000 anos atrás. Você tem que dar suporte. Dar suporte é exatamente isso. Quando a pessoa não tem suporte, adivinha quem vai ser o suporte? Você. Fala para o seu vizinho: Deus me chamou para te dar suporte. E não seria errado também a gente falar: não, é para te suportar mesmo. Mas não é aquela coisa de engolir sapo, não. É processar o sapo, engolir o sapo e ainda ficar feliz. Engoli um sapo hoje. Tá bom, engoli, mastiguei, digeri e estou bem. Estou pronto para outro. Sabe? E finalmente maturidade. E aí, olha, deixa eu apelar para a experiência que você já teve no discipulado. Quais são os discipulados mais consistentes que nós tivemos? Ouça. Foram aqueles discipulados que chegaram no ponto de crise e de conflito. Ouça. E foram aprovados. É ou não é? Agora, discipulado que não foi testado no ponto de ruptura, no ponto de crise, é instável e é inseguro, e você não dá muito por ele. E aí, nos relacionamentos, você vai descobrir que há princípios para gerar relacionamentos, há princípios para aprofundar esses relacionamentos, há princípios para manter esses relacionamentos. Ai, nós já erramos tanto, eu já errei tanto. E há princípios também que destroem relacionamentos. Quantos querem edificar a glória de Deus na face de Cristo? Quantos desejam finalmente olhar para o Senhor e falar: Deus, eu estou aqui para edificar a igreja no modelo que o Senhor tem? Vamos ficar de pé. Eu gostaria que você pegasse na mão da pessoa que está do seu lado. Pega na mão não, olha de frente, olha nos olhos. Meu irmão, quando eu olho o teu rosto, eu vejo a glória de Deus brilhando em ti. És a expressão do amor de Deus para mim. Sua maturidade, seu potencial. As áreas difíceis são um desafio maravilhoso e uma oportunidade para mim. E nisso todos nós crescemos. Você cresce, eu cresço. Você avança, eu avanço. Eu herdo um bocado de coisa, você também ganha um bocado delas.
e nós queremos edificar a igreja. Nós queremos ser instrumentos de Deus uns para os outros. Amém? Agora abraça essa pessoa e fala, sabe, ora com ele, ora com ela. Fala, que preciosidade eu ter sido plantado nesse lugar. Como é precioso andar com essa gente. Como é precioso ver os irmãos crescendo.